Boa tarde a todos, meu nome é José Renato e minha dupla é o Gabriel Meirelles e hoje iremos abordar um pouco da experiência de usuários em jogos digitais e também explicar um pouco a catalogação de instrumentos de sua avaliação. Iremos abordar também a sua importância, os diversos tipos de experiências proporcionadas, como elas influenciam o mercado e qual a importância da aceitação de um usuário para o seu jogo. Falando um pouco de sua importância, podemos verificar a importância da experiência do usuário quando elas determinam se um jogo será um sucesso ou um fracasso dentre o mercado de jogos digitais. Com a ascensão da indústria de jogos, a concorrência se mostra voraz entre as empresas de desenvolvimento, fazendo com que diferenciais como a experiência de usuário com o jogo faça com que a empresa se destaque no mercado. Jogos com boa experiência de usuário faz com que os usuários recomendem mais os jogos para outros usuários e também aceite novos produtos da mesma empresa. O que é a experiência de usuário? A experiência de usuário é toda a interação que um jogador tem com o jogo, desde o seu design, interface, jogabilidade, história e atmosfera. Temos vários tipos de experiências que podem ser proporcionadas para um jogador. Dentre elas temos as mais importantes, que é a interação perfeita, onde criamos uma experiência imersiva para o jogador, com uma interface e jogabilidade intuitivas e naturais para o seu desenvolvimento. A segunda etapa é suas emoções diversas, que é tentar passar grandes emoções para o jogador. Com uma imersão e uma boa atmosfera de jogo, conseguimos criar uma empatia entre o jogador e o jogo, fazendo que o jogador se coloque na situação presente do jogo, passando diversas emoções, desde tristeza, medo e diversão. Entretanto, falando em diversão, para a terceira etapa, conseguimos, por meio dessas outras duas etapas, garantir uma diversão concreta ao jogador, onde ele, possuindo diversas emoções com aquele produto, ele cria uma ligação mais forte de sentimentos com o jogo, causando instintivamente uma diversão de experiência com o jogo. E isso, novamente citando, ajuda bastante nas vendas dos jogos, pois é um diferencial entre os desenvolvedores, fazendo com que o seu jogo seja bem aceito entre as diversas comunidades de jogos. Aqui temos alguns exemplos de diversidade de experiências, entre elas a exploratória, que instiga a curiosidade dos usuários em descobrir novas áreas, novas técnicas, a competitiva, que está muito ligado ao esporte, entre os jogadores e também o jogador com si mesmo, e onde eles buscam cumprir metas que eles já passaram anteriormente, ou serem melhores que os outros jogadores em si. A gente tem a imersiva, já comentada, que é a criação de uma atmosfera que passa para o jogador sentimentos e aproxima o jogador da situação em que a narração e a história do jogo quer contar. Agora, a colaborativa é quando temos mais jogadores em um meio e eles precisam atingir um objetivo em comum. Sendo assim, eles vão implicar novos desafios entre si para que ambos consigam passar esses obstáculos. Agora, comentando um pouco sobre a influência do design na experiência do usuário, temos 3 pilares essenciais para um bom design e para gerar uma boa experiência do usuário. Entre elas é a jogabilidade intuitiva, que é a facilidade de aprendizado do jogador com as mecânicas do jogo, fazendo com que, ao longo do jogo, ele consiga focar mais na jogabilidade do que no aprendizado do jogo. Isso ajuda bastante na sua aceitação com o produto. E também temos a interface atraente, que causa uma sensação de bem-estar para o jogador, onde todo o design de interface siga um tema único e aborde todas as questões uma mesmo modelo, fazendo com que crie uma identidade visual daquele jogo. Então o jogador sabe que tudo relacionado ao jogo está ligado àquela interface. E também a acessibilidade inclusiva, que faz com que o jogo consiga atingir um maior público de usuários. Ou seja, jogos mais fáceis poderão atingir jogadores mais casuais, que buscam uma experiência mais tranquila, e podendo alterar essa dificuldade para dificuldades mais difíceis, irão também atingir públicos com jogadores mais competitivos, que querem desafios e atingir metas maiores. Isso faz com que o leque de possibilidades para usuários seja muito amplo, fazendo com que suas vendas aumentem e a sua aceitação de mercado seja maior. Para avaliar se a experiência do usuário está sendo positiva, temos algumas métricas utilizadas. Para avaliar, temos a taxa de retenção, que ela acompanha a aceitação do jogo durante o tempo, onde verifica quantos jogadores ainda jogam o jogo, desde seu início até o momento atual, e vê se existem quedas ou aumentos de número de jogadores. Também temos a satisfação do usuário, que por meio de feedbacks e questionários, conseguimos ter respostas sobre como está sendo a experiência do jogo. E também temos o tempo de jogo, onde mostra o quanto um jogador dedicou àquele jogo, mesmo após concluí-lo. Ou seja, um jogador que jogou mais horas que o tempo necessário de conclusão, mostra que o jogador, além de satisfeito, gostou tanto da experiência que está refazendo ela várias vezes, jogando o jogo várias e várias vezes. Aqui é como a gente pode definir como escolher uma boa seleção de instrumentos para avaliação. Podemos, durante o desenvolvimento de um jogo, escolher os melhores instrumentos que são adequados para o nosso jogo.
e adaptá-los conforme o modelo que estamos utilizando. Então não precisamos utilizar todos os métodos de avaliação, mas podemos adaptá-los ao nosso jogo. E com isso, depois de termos escolhido os nossos instrumentos e adaptá-los ao nosso jogo, podemos implementá-los no desenvolvimento, fazendo com que os jogadores tenham maneiras de enviar feedbacks e, utilizando daquelas métricas, podemos ter uma boa experiência de usuário. A importância desses instrumentos e avaliação para o desenvolvimento de jogos é essencial no quesito de melhoria, para, com o feedback dos usuários, aplicarmos atualizações para que os jogos sejam mais aceitos, aumentando a satisfação do nosso jogador, para que ele, com essas atualizações e correções, ele possa ter uma experiência mais agradável de jogo e seguir com a competitividade do mercado, pois essa satisfação faz com que o jogador recomende o jogo para mais jogadores e também compre mais jogos da marca. Alguns exemplos de sucesso e fracasso provenientes da experiência do usuário, separamos 2 jogos. Um que é o Stanley Parable, um jogo baseado completamente na experiência de usuário, onde todas as ações tomadas pelo usuário no jogo terão influência sobre o final do jogo e como a narrativa será alterada durante todo esse processo. Ou seja, toda a ação e experiência que o jogador tiver durante o jogo, desde exploração ou alguma questão de imersão que ele estiver na cena, terá um efeito no final do jogo, tendo mais de 30 finais possíveis que você possa atingir, e toda essa experiência de usuário que Stanley Parable proporcionou ao usuário resultou em diversos prêmios, como melhor jogo pela BAFTA e melhor design de desenvolvimento, entre outros prêmios nacionais. Agora, como exemplo de má retorno de experiência do usuário, temos o Mass Effect Andromeda, que foi um jogo que estava sendo muito esperado pelos jogadores, mas por não atender os pré-requisitos de outros jogos que eles já haviam lançados, como expressões faciais e animações que não atingiam as expectativas, fez com que as experiências dos usuários não fossem as mesmas dos outros jogos da franquia, fazendo com que a sua aceitação caísse bastante e os números de vendas decaíssem muito. Concluindo o nosso tema, podemos verificar que a experiência do usuário é o fator essencial para um bom desenvolvimento de um jogo, pois, independente de questões de desenvolvimento como gráficos, trilha sonora e narrativa, a experiência que todas essas informações irão gerar ao usuário, ela é mais essencial do que até mesmo componentes gráficos ou tecnologias muito avançadas, pois não adianta de nada ter um jogo muito avançado tecnologicamente e não gerar uma boa experiência de usuário. Como podemos ver com o Mass Effect Andromeda, o Overwatch 2 e Cyberpunk, que não tiveram uma grande experiência de usuário devido a algumas questões do desenvolvimento e falta de retorno dos desenvolvedores com os usuários. Agora temos jogos como Stanley Parable, Celeste e Undertale, que têm gráficos mais simples, narrativas mais concisas e não muito aprofundadas, e que tiveram maior aceitação do público, pois eles focaram principalmente na experiência que os usuários teriam com o jogo, fazendo com que as empresas desses jogos tivessem maior destaque no mercado e maior influência sobre a indústria. Entretanto, podemos concluir que a experiência do usuário com os jogos é o fator crucial para o sucesso de um jogo. Sendo assim, para que um desenvolvimento atinja seu ápice de qualidade, devemos sempre buscar uma melhor qualidade com o usuário e o produto final, para que a sua aceitação atinja valores de métricas que possuam uma boa venda e uma boa aceitação de mercado. Como referência bibliográfica, utilizamos o seguinte artigo, e para a análise de resultados, utilizamos campos de avaliação da Steam e Metacritic.